Boa noite, meu nome é Pedro. Eu irei realizar uma pequena resenha crítica / resumo sobre a obra 1984 de George Orwell. Como primeira consideração dessa obra, eu gostaria de ressaltar que eu considero ele como o melhor livro de literatura distópica de todos os tempos. O que seria a literatura distópica? É um gênero literário que retrata sobre uma situação de extrema opressão em um mundo retratado por desigualdades sociais. George Orwell, ele consegue representar muito bem essa realidade, em que somos apresentados ao mundo distópico, em que como base tem como temas controle governamental, aumento das desigualdades sociais, situações de extrema opressão e a manipulação do poder e da verdade. No caso, nesse livro, ele foi escrito em 1949, pouco tempo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que George Orwell ele realizou o livro como uma crítica aos regimes totalitários e ele conseguiu realizar uma alusão do que seria a realidade, do que será ela caso as guerras continuem. No caso, nesse livro, nós acompanhamos Winston Smith, que é um funcionário do governo, que é dominado pelo Big Brother, que é considerado o grande irmão, e que esse livro serviu como inspiração até para programas de TV, ao Big Brother, em que somos apresentados a situações de extrema vigilância, em que o governo ele domina todos os nuances da sociedade. No caso, nesse livro, acompanhamos Winston Smith, que é o funcionário do Ministério da Verdade, em que é um ministério que edita, que realiza a revisão de todos os fatos históricos e notícias que são destinados à sociedade. Ou seja, é o ministério que edita a verdade para que a verdade se torne uma mentira, seja propagada para a sociedade na visão em que o governo quer. Ou seja, fica notório o controle governamental nessa passagem. Temos como apresentação o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor e a Polícia do Pensamento. Ou seja, é um mundo tão distópico que os indivíduos dessa sociedade não podem expressar os pensamentos contra o governo nem por meio das expressões sociais. E como forma de opressão, aqueles que são contra o governo, que são ditos como conspiradores, eles são apagados dessa realidade. Ou seja, aqueles que não existem nessa sociedade não poderão se revoltar, pois não há revolta contra aquilo que não existe. No caso desse livro, nós acompanhamos ele em primeira instância. Nesse livro, nós somos apresentados ao Winston Smith, que é um funcionário desse governo dominado pelo Big Brother, e tem toda uma questão de apresentar como esse mundo ele é ambientado, a questão da opressão e até o idioma que é narrado pelo personagem é diferente, que é o Nova Língua, e a questão da dominância governamental, que é a principal característica desse livro. No caso, o Winston Smith, ele acaba se apaixonando por uma funcionária do governo e nós acompanhamos o romance desses dois personagens, em que eles acabam tentando realizar uma conspiração contra o governo. Contudo, eles não conseguem verificar que na realidade atual em que eles convivem, isso não é possível. Pelo quê? Porque o controle governamental ele está implementado nas raízes daquele mundo. Então, eu recomendo a leitura desse livro. É um livro de extrema qualidade, em que o autor ele consegue expressar toda a questão narrada sobre a história. É necessário que tenha uma leitura um pouco mais dedicada, por causa que o George Orwell ele teve que narrar todo aquele mundo distópico, todas as questões sociais que são retratadas no mesmo, a questão dos ministérios, da opressão, a questão de ter uma tentativa de conspiração contra aquele governo. Uma ótima leitura. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal.